Nessa semana nós lançamos a proclamação do nosso mês de novembro. Você percebe, né, que o ano já está terminando, obviamente, mas ao mesmo tempo tem promessas ainda em andamento. Amém? É o ano da travessia, né? Então é muito importante você estar entendendo esse tempo. Só que esse texto, né, do mês de novembro, ele é muito tremendo, porque ele é uma preparação que Deus tem para nós. Isaías capítulo 14, versículo 27, você vai perceber que diz o seguinte: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Você percebe que o texto já é autoexplicativo, né? É Deus dizendo: eu já planejei, então ninguém pode mudar o que eu planejei. Eu já estendi minha mão, ninguém vai empurrar minha mão e não deixar que eu abençoe ou que derrame o juízo. Vamos ler juntos todos, 1, 2, 3. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Dá uma salva de palmas bem alto por essa palavra tremenda. Põe no teu celular, diga ela todo dia, profetize e aprenda o que Deus tem para nós hoje. O tema dessa mensagem de hoje, em cima desse texto, é como planejado. Fala comigo. Então, nesse texto, irmãos, eu percebi algumas verdades tão tremendas que eu estou muito empolgado para compartilhar com vocês, muito empolgado para liberar essa palavra sobre o Brasil, sobre nossas igrejas, sobre quem está online, e muito empolgado em perceber o quanto não só para o mês de novembro, mas principalmente esse mês, Deus está lhe preparando para um encerramento de ano maravilhoso. O texto então é esse, 14, 27, porque o Senhor dos exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Eu vou ler agora em outras versões para a gente acompanhar. Pois proposto foi isto pelo Eterno, e quem pode evitá-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Pois se o Senhor dos exércitos determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Pois esse é o propósito do Senhor dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? O Senhor dos exércitos fez os planos, quem poderá frustrar esses planos? É dele a mão que se estendeu, quem poderá o quê? Afastá-la. É isso mesmo? Quem poderá afastá-la? Eu creio que quando eu leio esse texto, nessas versões bíblicas, você já percebeu duas verdades fortes. Uma, Deus falou, ninguém pode invalidar o que ele disse. Outra, ele estendeu a mão dele, ninguém tem força para poder empurrar a mão dele de volta. Seja ele com a mão do juízo, como foi a destra dele quando abriu o Mar Vermelho, para que o povo pudesse passar, mas também fechou o Mar Vermelho para matar o povo do Egito. Então ela vem como juízo e ela vem como favor. Quem quer aprender isso hoje, diga amém aí. A minha ideia, querida, é de trazer esse texto para nós, para a gente perceber o seguinte: todos nós fazemos planejamentos para a nossa vida. Eu imagino que você, de alguma maneira, nem que seja aquele mental: apóstolo, eu sou ruim de escrever, eu sou ruim de ficar ali organizando. Mas você para pensar, você pensa no futuro, você pensa no teu amanhã. E a verdade é o seguinte: se eu disser para você que Deus tem um planejamento para a tua vida inteira, você crê nisso? Pode acreditar. Eu vou te ensinar como que não só acreditar nisso é de fazer bem, como você vai ficar muito mais antenado, percebendo que algumas vezes você bateu na trave, mas não fez gol. Você ficou paralelo, mas você não conseguiu de verdade a plenitude desse plano de Deus. Esse texto, eu não tenho como ir por outro caminho. Aliás, a Bíblia é muito rica, né? Mas a base dele, ela está ligada a essa força que tem quando Deus, ele promove, ele escreve sobre o nosso futuro. Ali você começa a perceber o seguinte: que se Deus tem um plano para nós, ao final do ano nós fazemos nossos planejamentos, buscamos, né, organizar nossa vida, e a pergunta é o seguinte: mesmo que você não faça claramente, será que eu consegui cumprir meus propósitos? Será como que eu estou, melhor ou pior? Será que o caderno dos sonhos, né, que eu escrevi,
ele realmente se cumpriu, eu consegui chegar até o final dele, ou você também pode fazer algumas afirmações. Meu Deus, eu preciso mudar de vida. Preciso trabalhar menos, tirar esse sedentarismo, o tempo que eu preciso mais para a família. E aí a gente começa a fazer algumas afirmações, mas às vezes não estamos fazendo nada para mudar essa realidade. Ou então vem aquelas justificativas, né? Se eu não fizer, ninguém... isso mesmo. Meu Deus, pastor, desculpa aí, mas se eu não fizer ela em casa, ninguém faz. Agora tenho que terminar o que eu comecei. Eu comecei a minha obra, eu comecei um projeto, eu comecei a minha faculdade. Na verdade, tem coisas que eu até me arrependi, mas agora eu tenho que terminar. E aí, não é só uma justificativa, é o momento de você parar para pensar se você realmente vai continuar se empenhando em coisas que Deus nunca pediu você para fazer, e que talvez você até fez para se distrair. Desde que comprei o sítio, eu chego lá, está cheio de mato, eu vou lá, cuido dele, tá mato de novo, botei as galinhas, estou cuidando, e a vida foi me tomando. A grande verdade, irmãos, é que a metáfora é que a gente faz muitas coisas que nunca precisamos, e que Deus nunca nos pediu, e que às vezes está nos atrapalhando a realizar o grande plano que Deus tem para nós. Aí a gente começa a dizer o seguinte: eu vou mudar, ano que vem eu mudo, né? Aí alguém olha para você e fala assim, você falou a mesma coisa ano passado. Vou trabalhar menos, vou ter mais tempo em casa, vou cuidar da minha saúde, vou fazer a tal da academia, começa segunda-feira. Ou muita gente, diz o seguinte, eu não tenho escolha. Muita gente depende de mim. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Você não está errado nas suas declarações. Elas são verdades. Você começou, tem que terminar. Pessoas dependem de você. Se você não fizer, ninguém faz. Você pode estar certo em algumas delas, mas ouse pensar que talvez ninguém está fazendo porque você nunca deixou a oportunidade para outros fazerem. Ou mesmo quando deixou, você deixou eles sempre confortáveis a ponto de ficar muito bom, né? Se você faz, quem vai fazer? E aí a gente começa a gastar nossa energia, gastar nosso tempo, até porque damos a dica, mas eu tenho prazer em fazer. Ok. Agora, se você tem planos para esses dias, eu tenho uma última pergunta para você. Não, tem várias, mas essa direta. Qual a probabilidade de que tudo que você planejou dá certo? Nenhuma. Apóstolo, mas eu faço e acontece. Irmão, tudo que você planejou pode sim dar certo, mas a certeza que vai dar certo, você não tem. Você pode muito bem dizer que vai se encontrar com alguém amanhã às 8 da manhã e acordar mal e não conseguir ir. Sim ou não? Pode acontecer. O que eu quero dizer para você é que a nossa humanidade não nos permite dizer que tudo será segundo plano, mas a divindade diz como planejado vai acontecer. Quando Deus decide fazer algo, deixa eu perguntar uma coisa para você: qual a possibilidade de um plano de Deus dar errado? Zero, porque tudo que Ele planejou vai acontecer. Então aí onde eu preciso compreender nesse paralelo, qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Por quê? Porque se Deus, Ele tem uma resposta imediata, quando eu sei que eu não dependo da minha humanidade, mas do que Deus prometeu, Deus responde imediatamente. Mas tem um detalhe: Deus não espera para te responder, Ele espera para revelar a você. Qual a diferença entre responder e revelar? Se Deus não espera para responder, mas Ele espera para revelar a você, é porque Deus Ele já respondeu, mas não revelou, porque Ele está esperando você estar pronto para receber. Existem coisas que no tempo errado, ou tempo muito adiantado, pode se tornar uma maldição sobre a tua vida. Eu ouvi um grande líder ontem falar, na área de liderança, um assunto que me interessa muito. Ele dizia o seguinte: cuidado para você não estragar as pessoas, dando a elas a oportunidade antes do tempo de Deus na vida delas. Dando a elas, às vezes, até um ofício, até uma unção, antes do tempo na vida delas. Porque ali é um grande líder, mas no tempo errado. E ele pode não querer nunca mais liderar. Por quê? Porque ele não estava pronto ainda. E a grande verdade é que isso se estende em todas as áreas da vida. Tudo que é muito precoce, no tempo errado, quando a gente não espera o tempo de Deus, a bênção vira maldição. Não tenha dúvida de que Deus tem o melhor para você, querido, mas no tempo dele. Quem está entendendo? No tempo dele. Aí a gente percebe o seguinte: como Deus planejou, Ele fará.
E ele inclusive responde de forma imediata, mas ele se revela quando você está pronto. A resposta já veio, mas você não tocou nela. Por quê? Porque às vezes, no tempo errado, você se torna vaidoso demais. No tempo errado, você se perde na sua vida. No tempo errado, você não vai saber exatamente como se portar. Agora, se eu disser para você que você tem tudo o que precisa para fazer o que foi projetado. Fala comigo, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o que eu fui projetado. Em 2 Pedro 1,3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A grande verdade é que a gente olha esse texto de Pedro, a gente percebe que Deus já nos deu, pelo seu divino poder, Ele já doou para nós o que conduz à piedade, ou seja, o que chama, o que nosso ministério precisa realizar, o que a nossa vida precisa realizar. Existe muitas pessoas uma crise profunda por não conseguir aceitar a si mesmo, por se modelar achando que devia ser uma outra pessoa, ou devia estar em outro lugar. A gente brinca às vezes, eu queria ter nascido em outro país, né? Acho que eu nasci eu estou nessa terra, mas eu nasci no lugar errado. E se eu disser para você que você pode até viver nesse mundo e ganhar todo o dinheiro que você puder, você pode até alcançar tudo que você sonhou, e a verdade, você pode se tornar tão educado e belo como você quiser, porque hoje tem jeito para tudo, né? Agora, a questão é o seguinte: se você morrer sem realizar o seu propósito, você é um fracasso, você é um rejeitado, um tolo. Apóstolo, mas que palavras duras. Sim, você passar por essa terra, ganhando todo o dinheiro do mundo, alcançando tudo que você sonhou, tudo que você quis, e você não ter cumprido o propósito que deu na tua vida, você é um fracasso. Porque a gente precisa compreender que na vida, você não nasceu para ser feliz, mas para fazer diferença, para ter sentido na vida de alguém. Que Deus coloca você na terra para poder realmente, por causa de alguém, pela mudança que Ele quer realizar na vida de alguém. Então eu jogo duro sim, porque você tem tudo o que precisa para fazer o que foi projetado. Quem já está crendo no que eu estou falando, diga um amém. Eu preciso começar por você, porque esse tema que eu coloquei hoje, ele é muito claro a respeito dos planos que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque assim como planejado, Deus vai realizar. Só que a gente pensa em planejado, a criação do mundo, os animais, tudo que Deus criou que tem poder de continuidade, os acontecimentos, guerras ou não, paz ou não. Não, eu estou falando primeiro sobre você, sobre como que Deus, Ele te fez para que você cumprisse o propósito dele na terra. Uma vez que você compreende isso, já muda tudo à sua volta. Se Deus precisasse que você fosse mais alto do que você é, Ele tinha feito você mais alto do que você é. Se Deus precisasse que você fosse mais bonito, Ele tinha feito você mais bonito. Se Deus precisasse que você tivesse uma voz bonita para cantar, o que Ele tinha dado para você? Apóstolo, estou me sentindo rejeitado, que até agora não me chegou até eu ainda não, né? A grande verdade é que Ele dá a você exatamente tudo o que você precisa e como Ele te deu. Você é exatamente o projeto que Deus tem para realizar a vontade dEle nessa terra. Você foi criado, querido, na altura, no temperamento, na sua capacidade, no seu QI, exatamente para cumprir 100% do propósito. Tudo sobre você foi projetado intencionalmente. Apóstolo, acordei hoje, vim para cá para ouvir aquilo que eu já sabia. Que bom que você já sabia. Mas eu preciso ampliar. Quem quer aprender mais isso, diga amém. Sabe por quê, gente? A gente lê um texto daquele de Isaías, que eu vou explicar já o que significa ele, e a gente olha de uma maneira tão complexa. Poxa, Deus falou, aquilo que eu falei vai acontecer, porque ninguém vai invalidar a minha palavra. Quando eu estendo a minha mão para o juízo ou favor, ninguém tem força para poder tirar o meu braço. Aí a gente olha como um sentido tão geral e não percebe que isso tem a ver comigo, tem a ver conosco. Que Deus lhe deu exatamente a capacidade que você precisava. Na verdade, o seu design está diretamente ligado ao seu propósito. Irmão, se você negligenciar seu desígnio,
e se recusar a celebrar como você foi feito, você nunca entrará em quem você foi feito para ser. Pena que não colocaram, eu vou esperar colocar. Vamos lá. Não, você está indo à frente do tempo. Tudo bem, vamos lá de novo. Se você negligenciar seu desígnio e se recusar a celebrar como você foi feito, que é importante você olhar isso, você nunca entrará em quem você foi feito para ser. O que isso significa? Que se eu não entender isso na minha vida, eu vou viver numa constante dificuldade, até mesmo de me aceitar. É interessante porque nessa busca, por modelar na vida de alguém, seja no corpo, seja nas conquistas, seja numa profissão, a gente vê tanta infelicidade. Você descobre o seguinte, que a gente não tem o direito de questionar o oleiro. O apóstolo Paulo lhe diz em Romanos 9:20 o seguinte: quem és tu? Olha o que Paulo está dizendo. Quem és tu? Como que ele começa? Gente, ele fala aqui de um jeito que ele está falando o seguinte: quem você pensa que é? Quem você pensa que é o homem para discutir com Deus? O quê? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ele está perguntando assim, fala para o teu irmão assim, quem é você? Quem é você? Porque a gente se acha, que eu vou perguntar para Deus, por que você me fez desse jeito? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu tenho esse tamanho? Por que eu tenho essa voz? Por que eu tenho cabelo? Por que eu não tenho? Por que eu tenho, não tenho? A gente começa o seguinte, a ter umas crises onde o Paulo está dizendo, ele está transcrevendo um texto do Antigo Testamento. Ele está dizendo, porque no Antigo Testamento o profeta fala assim, quem é aquele que está falando para o oleiro, por que me fizeste desse jeito? Questionando o homem do oleiro que está fazendo o vaso, terminou e colocou, está pronto. Aí o vaso fala assim, por que você me fez desse jeito? Ele pode? Não. O jeito que ele está pronto é o jeito que ele foi feito para suprir aquela necessidade, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Deus, querido, é o nosso oleiro. Exatamente por Ele ter feito você como você é, na altura que você tem, no QI que você tem, no temperamento, mas o temperamento da minha esposa foi Deus que deu, inclusive do marido também. Foi Deus que colocou o temperamento. Agora, tem uma coisa, apóstolo, meu temperamento é assim mesmo, eu sou mal educado. Isso é temperamento? Tem que confundir as coisas, Eu brigo com todo mundo. Não, isso não tem a ver com temperamento. Não tem nada a ver com temperamento. Isso aí tem a ver com a sua decisão. Agora, tudo que Deus lhe deu pode ser aperfeiçoado? Sim. Eu falava hoje de manhã que existe uma máxima na liderança que eu já ensino há muitos anos, que são os 3 P's: paixão, propósito e preparo. Fala comigo? É muito importante quando eu estou com líderes dizendo para eles o seguinte: você não tem como ter sucesso se você não tiver claramente esse entendimento na tua vida. Quando a sua paixão se encontrou com um propósito, e quando a sua paixão e propósito está sendo preparado. Porque eu conheço gente que se esforça muito, mas fora do propósito. Eu conheço gente que se empenha muito, mas ele não é apaixonado pelo que faz. Alguns que são muito apaixonados e capazes, mas não gostam do treinamento. E é triste, porque ele só age só no orgânico, Ele tem tanta capacidade, mas não quer sentar numa sala de aula para poder aperfeiçoar aquilo que já está dentro dele. Você imagina aquele aluno que já tem dentro dele um chamado, que ele vai ouvir sobre um tema que ele já tem a paixão dele. Agora, quando você acessa os 3 P's, paixão, qual o outro? Propósito, o outro? Preparo, você tem sucesso. Porque qualquer ambiente que você tiver, você vai prosperar nele. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, quem é você para questionar Deus e perguntar, Deus, por que eu fui criado assim? Na verdade, você tem que encontrar em Deus, querido, motivos para você descobrir que você é tão bom naquilo que Deus chamou você para fazer, que o momento que você encontra, você vai trabalhar e vai ficar perguntando assim, meu Deus, por que eles me pagam? Porque eu faço o que eu tanto gosto e me pagam tão bem. Sabe por quê? Porque você vai encontrar exatamente esse kairós de Deus na tua vida, esse portal, essa janela espiritual, que alguns acham que eu sou lúdico. Não, apóstolo, a vida não é assim não, pô. Tem que trabalhar, não tem esse negócio aí de gostar o que faz, não. Você pode orar a Deus, inclusive pode ser um dos motivos de oração esse ano, para que você possa se encontrar, trabalhar sim muito, ok,
mas que você possa ter prazer naquilo que você faz. E que você seja tão habilidoso que nos ambientes de trabalho você sempre vai galgar algo maior. E você vai sempre ser muito bem pago naquilo que você faz. Só meia dúzia recebeu, mas glória a Deus por isso. Esse texto, ele é mais do que isso. Mas eu quero começar aqui para poder mostrar para você que teu QI, tua personalidade, teu temperamento, tudo foi criado de uma maneira perfeita para que Deus pudesse usar você. Há dias atrás, uma pessoa me perguntava sobre um tema que normalmente até talvez você queira um dia perguntar, né? E torna-se polêmico. Pastor, por que os pastores não pregam no púlpito sobre tatuagem? Acordou, né? Aí eu respondi para ele, eu falei, porque eles têm mais o que fazer, né? Eu falei, imagina um pastor gastar tempo nobríssimo aqui, ao invés de falar de Jesus, falar da obra de Deus, e ficar falando de algumas coisas que não tem nem na Bíblia, não faz sentido. Mas de alguma maneira, pela misericórdia, eu fui e respondi para ele. Primeiro, tirando a confusão de que tem esse assunto na Bíblia, nunca teve. Lá fala sobre pessoas idólatras que marcavam o corpo, como também idolatra a pedra, a madeira, e também fazia imagens no corpo de idolatria. Mas o detalhe é que eu nunca defendi a tese, nem a causa, pelo contrário. Mas eu disse, espera aí um pouco então. Se você for querer achar uma doutrina para alguém que desenhou uma coisa no braço, em algum lugar, nós vamos ter um problema sério. Porque imagine então, uma pessoa que pegou o nariz que Deus criou e diminuiu ele. E agora eu tenho a atenção de vocês, né? Vamos lá. O que vem depois disso, né? Faz o corte certo depois, senão vamos colocar na internet dizendo que eu inventei uma doutrina nova, né? Mas você está fazendo uma apologética, uma defesa sobre tatuagem? De jeito nenhum, de forma alguma. Forma alguma. Assim como eu não quero que você vista como eu faço, não tem nada a ver. Eu quero que você ame Jesus como eu amo. Eu quero que você ore como eu oro. Eu quero que você siga aquilo que eu faço com Deus. As escolhas são tuas. Agora, imagina então, eu deformar uma coisa que Deus fez e chegar lá no cirurgião e falar assim, muda essa orelha que eu não gosto dela. Muda esse rosto que eu não gosto dele. Então eu falei para o irmão, Deus até permite fazer cirurgia, né? Plástica. Por quê? Para que a gente não vive nesses dogmas religiosos, fica tentando achar doutrina onde não existe doutrina. Termina que eu estou em crise já. O senhor está contra a cirurgia plástica? De jeito nenhum, irmão. Eu só estou dizendo que isso não define você. Deus já te criou para ser o melhor nessa terra. Você pode até aperfeiçoar teu intelecto, você pode melhorar um pouquinho teu rosto, você pode botar um sapato com salto bem 20 centímetros para você ficar mais alto, mas na verdade, Deus quando olha para você, Ele diz, eu fiz exatamente como eu queria, e exatamente como eu te fiz é que você vai prosperar na terra, e que você vai encontrar o melhor caminho para que você possa ser bom naquilo que você faz. Um atleta, tem uns deles que você fala, o corpo dele é exatamente para isso que ele faz. Você pega às vezes um músico, uma área específica, um artista, você fala, meu Deus, ele está exatamente como Deus. Agora, qual é o problema de tudo isso? É quando a gente passa uma vida sem saber que o corpo que você tem, a altura que você tem, a voz que você tem, sou desafinado, vou tentar cantar, parabéns pela sua disciplina. Mas se você usá-la, a sua resiliência naquilo que você tem um chamado, você vai voar. E não vai ficar sofrendo no meio daqueles que já nasceram com a voz, irmão, desculpa, né? Só que eles olham para você com a habilidade que você tem. Eu conversava esses dias com um grande empresário, e eu perguntei sobre uma pessoa em comum para nós, que eu conheço ele também. Eu falei, e aí fulano? Ele falou, eu não tenho nem o que dizer, ele é um gênio. Ele é uma pessoa que tem uma capacidade, parece mágico, porque ele põe a mão nas coisas e ele faz acontecer. Pessoas que estudaram engenharia fazem perguntas para ele, porque ele nasceu com a capacidade absurda de fazer aquilo que ninguém sabe fazer. Eu falei, imagina se estudasse então, hein? Se ele juntasse a paixão com o propósito e com o preparo. São pessoas exímias nessa terra. Então você que é esse gênio aí, amém? Trabalhe nisso que você sabe fazer bem, porque você vai ser tão próspero naquilo que Deus já colocou dentro de você, que pessoas à sua volta vão querer a sua habilidade, vão querer se inspirar em você. Se tem alguém, dá um amém, pelo menos aí, em nome de Jesus. Então nós, queridos, estamos na terra para cumprir um propósito. Fala comigo, eu estou aqui para cumprir um propósito.
Agora, se eu acredito nisso, vai diminuir muita coisa no aconselhamento, gente. Você vai gastar menos dinheiro com terapia. Você vai gastar menos dinheiro com algumas coisas. Sabe por quê? Porque, apóstolo, mas de novo você falou uma coisa que eu quero saber porque eu concordo. Não, faz a terapia, aconselhamento, faça tudo, glória a Deus. Irmão, mas tem gente que passa uma vida fazendo isso, sabe por quê? Porque ele não se aceita. Porque não entendeu ainda, Deus lhe fez da maneira que Ele quis. E quanto mais você quer modelar, mas por que eu não tenho a profissão do outro ali? É porque você não nasceu para ela, Pedro Bó. Não foi para ela. Agora, você pode se dar bem lá? Pode, você vai ter que trabalhar muito, muito mais, e você vai alcançar um resultado. Agora, minha pergunta é, você é feliz? Não, eu entrei na profissão para ganhar dinheiro. Faz sentido isso, gente? Qualquer coisa que você fizer com excelência, você prospera. Você não acreditou, mas eu vou repetir. Não existe profissão que dá dinheiro. Existem pessoas dentro do propósito. Se você entender isso, qualquer nível de profissão que você tem, habilidade que você tem, você vai crescer, vai romper. Por que eu gastei tempo, eu investi tempo nisso? Porque o tema é como planejado. Agora, na história bíblica, está dizendo o seguinte: quem poderá invalidar o que o Senhor determinou? Fala comigo. Quem poderá invalidar o que o Senhor determinou? A palavra que diz sobre isso, quem vai mudar o que Deus determinou? Isaías 14, 27. É a proclamação que nós temos para esse mês. Está pensativo ainda no negócio da tatuagem, né, irmão? Vem aqui, vira a página. Vira a página, depois você assiste de novo, né? Mas alguma dúvida sobre o assunto, eu não estou defendendo e nem estou jogando contra isso, porque na verdade a Bíblia não fala nada disso. Aqui é só para você entender como o ser humano às vezes quer arrumar dogma onde não existe dogma, nem a cirurgia plástica, nada disso. Porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, o invalidará? A sua mão está? Quem, pois, a fará voltar atrás? Olha bem, qual é a ideia desse texto aqui? Deus está falando a duas grandes nações, duas potências, chamadas Babilônia e Assíria. Por que eu preciso que você entenda esse texto? Porque a profecia em si é linda, e eu posso usar para qualquer situação da minha vida. Mas quando o profeta Isaías estava profetizando no ano 713 antes de Cristo, ele estava falando sobre duas grandes nações que estavam varrendo a terra. A Babilônia, querido, que aconteceu no ano 585, quando 586, perdão, quando Nabucodonosor, ele invade Israel, e ali começa o que sempre cita o exílio de 70 anos, que o povo judeu, o povo israelita sofreu, porque a Babilônia não conquistou só Israel. Nessa época eles estavam varrendo a terra. Antes deles, um povo chamado Assíria, mas Deus fala assim com a Babilônia: eu vou apagar a sua descendência. Isaías 14, 22 diz assim: levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes, a posteridade. Quem está dizendo? O Senhor. Onde que fica a Babilônia? No Iraque, no Irã, mas não tem mais Babilônia, porque Deus falou: eu vou exterminá-los da terra. Agora, que probabilidade tem de você pegar uma nação que está conquistando o mundo e dizer que o nome deles não vai existir mais? É só Deus dizendo: o que eu falei, ninguém vai invalidar. E quando eu estendi a mão de juízo sobre a Babilônia, eu disse que eles não existiriam mais. Eu não só tiraria o nome Babilônia da terra, mas os seus descendentes, os sobrenomes, os reis, todos eles, as conquistas, todo o ouro conquistado, tudo vai ser arrancado completamente deles. Agora, por que essa palavra é tão dura? Porque Deus é o Deus do juízo, é o Deus da justiça. Você imagina uma pessoa que conquistou uma vida e juntou tesouros, juntou terreno, juntou propriedades. Esse indivíduo no leito da cama, talvez já perto da morte, ele descobre que seus filhos não se falam, que esposa, que as pessoas estão esperando a morte dele, que na verdade tudo que foi conquistado vai ser distribuído, mal usado, e na verdade o sobrenome da família, o que tem, quase se perdeu. Você imagina a angústia de alguém que criou um legado familiar, e Deus disser: o teu nome, sobrenome, tua geração, teus filhos e netos, eles nem vão conseguir viver e prosperar nessa terra. Irmão, não existe nada pior do que isso. De alguém que achou que conquistou na terra, mas teve um insucesso com Deus. A Babilônia foi assim.
E Deus lança um juízo sobre eles de tal forma que ele diz lá no capítulo 14, versículo 23. Posso continuar, quem está acompanhando? Olha o que diz o Senhor à Babilônia: reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas, varrê-la-ei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos exércitos. Eu estou falando de uma potência, eu estou falando de uma nação forte, que ele falou: vou transformá-los num pântano inútil. Vocês são uma lagoa, um pântano inútil. Eu vou jogar vocês aos porcos espinhos. Vocês terão quase nada nem para comer. E mais do que isso, eu peguei a vassoura na mão e eu vou varrer vocês da terra. Mas após, que juízo pesado. É promessa ou é juízo? Depende do que você plantou. O que está acontecendo aqui é que Deus, quando estende a mão dele, ninguém pode empurrá-la. Você tem que saber que quando Deus libera essa palavra, foi muito antes. O profeta Isaías profetiza no ano 713, e como é decrescente, mais de 100 anos depois que essa profecia se cumpriu. Um homem chamado Ciro, ele alcançou e conquistou a Babilônia, libertou o povo de Israel. Mas eu não consigo decorar tudo isso, não precisa. Só preste atenção numa coisa: tudo que a Babilônia conquistou foi escondido em tesouros, que a Bíblia chama, em Isaías 45, tesouros escondidos nas trevas. Essa frase, tesouro escondido nas trevas, é o tesouro babilônico, que invadiram dezenas de países, juntou todo o tesouro desses povos, escravizou todas essas nações. E agora Deus diz: numa noite vocês vão perder tudo que vocês juntaram. E Deus está dizendo: de tal forma que eu vou varrer vocês da terra. Então é para a gente entender que esse texto do profeta Isaías, que está sendo profetizado nesse mês de novembro para nós, extremamente atemporal, é uma palavra dizendo: tudo aquilo que está impedindo o sucesso dos meus filhos, que está interrompendo minhas profecias sobre aqueles que andam comigo, eu vou varrer na terra, eu vou quebrar toda a resistência. Deus não está falando sobre nação mais, não está falando sobre pessoas, está falando sobre influências. É uma ordem ao inferno, dizendo: eu varro o inferno, eu tiro toda acusação, toda ação do inferno que está roubando a tua paz, a tua alegria, teu sono, está tirando os teus sonhos. Deus está dizendo: eu vou varrer, eu vou limpar. Tem alguém que pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Essa é a profecia. Glória a Deus. Agora, se a Babilônia tinha uma promessa e um juízo, também a Síria tinha. Não precisa decorar tudo, mas aconteceu no ano 721. O rei Sargão II. Esse rei, ele vem limpando a terra. Inclusive, estranho, né? Até a própria Babilônia, nessa época, foi conquistada pela Síria. Eles eram tão fortes, mas mesmo sendo tão fortes, acabando de conquistar no ano 721, no ano 713, Deus falou assim, no capítulo 14, versículo 24: jurou o Senhor. Meu irmão, é forte aqui, hein? Jurou o Senhor dos exércitos. A palavra forte, Deus falar que jura, né? Mas ele está querendo dizer o seguinte, preste atenção, dizendo: como pensei, vai suceder, e como determinei, eu vou efetuar. Aí você olha e fala: meu Deus, essa profecia é para quem? Primeiro, Deus está falando sobre a Assíria, uma nação que vinha ganhando, conquistando, ninguém para, ninguém segura, um povo poderoso, forte, um exército bélico, um poder bélico absurdo, uma tecnologia na época muito avançada dos outros povos. Quando o profeta fala isso, quem ouviu falou assim: impossível uma China cair, impossível uma Rússia parar. Impossível, não tem como tirar o nome de um país que vai sumir, vai desaparecer. Ali naquela época, hoje não é assim, tá, gente? A guerra no Antigo Testamento era contra pessoas, a nossa guerra é contra, hoje ela é espiritual. Mas é claro que mesmo sendo espiritual, Deus trabalha em regências. Agora preste atenção, por isso que Deus falou: juro. O que Deus falou? Porque era uma coisa tão forte, tão improvável. Deixa eu perguntar para você, onde a Síria está? Não existe mais. Quais os nomes dos reis? Quais os herdeiros do trono? Não existe mais. Ela acabou. Deus varreu da terra. E Deus está dizendo para esse povo: assim como eu disse, eu vou efetuar.
do jeito que eu planejei, vai acontecer. Aí eu pego essa palavra e entendo claramente. Assim como está no projeto, será a execução. Fala comigo. Assim como está no projeto, será a execução. Quando eu digo isso, assim como está no projeto, será executado, eu estou declarando o seguinte: do mesmo jeito que Deus disse, quando eu estendo a minha mão para o juízo, ninguém vai tirar a minha mão do lugar. Assim como Deus disse, assim como eu declarei, ninguém invalida o que eu falo. Da mesma maneira que vem pelo juízo, também, quando Deus decide liberar o favor dele, quando Deus estende a mão do favor dele. Tem alguém que vai encurtar a mão de Deus? Quando o favor de Deus começa sobre a vida de um homem, de uma mulher de Deus, querido, pasmem, pode se assustar, pode escandalizar, Deus vai exagerar, Deus vai fazer coisas tremendas. E ele diz, não adianta empurrar minha mão que eu vou fazer, não empurra minha mão que eu vou fazer. Sabe por que eu digo isso, gente? Tem gente que quando prospera pede desculpa, porque a mente está tão fechada que ele chega assim, desculpa gente, eu trouxe aqui no Natal, eu trouxe esse monte de coisa, mas não vai aparecer não. Irmão, pode se aparecer lá em casa, não precisa explicar para mim não, sabe? Se Deus te prosperou, pode abençoar, porque tem gente que fica acanhado, fica com medo, o que vão pensar de mim? O que vai acontecer? Amado, o dia que você perceber, você entender que depois que você morrer, em poucos dias vão esquecer de você. Vou fazer um silêncio que agora você ficou com raiva, mas eu vou falar de novo. Você vai parar de pensar o que as pessoas pensam a teu respeito. O dia que você souber disso. Eu sei que isso é coisa de internet, você vê direto, mas paletó do morto não tem bolsa, irmão, não dá para levar nada. O caixão não tem gaveta, não tem como botar nada. Então tem uma coisa que é meio louca, as pessoas vivem uma vida oprimido. Mas o que vão pensar de mim? Eu viajei, não põe a foto, que ninguém pode saber onde eu estou não. Irmão, não precisa colocar também não, mas se colocar, colocou, ninguém tem nada com a sua vida. Você conquistou, Deus te abençoou. Não peça perdão por ter prosperado, não peça perdão por ter vencido em algumas áreas da sua vida, e vai vencer mais ainda. E fala para quem está ao teu lado, vai se acostumando aí, porque eu vou vencer muita coisa ainda. Vai se acostumando comigo. Porque é tão estranho essa coisa do indivíduo, ele ter problema com isso. Não vou levar muito, que vão dizer, não irmão, já te falei, fica à vontade lá em casa, leva bastante coisa. Por quê? Porque a prosperidade é uma bênção, assim como a pobreza, a miséria é uma maldição. É só você viajar no mundo aí fora e ver onde tem muita pobreza e miséria, irmão. Achar que passar fome, aquilo ali é uma bênção, não é bênção, irmão. Então Deus quer lhe abençoar. Só que eu preciso compreender, quando eu leio um texto como esse, primeiro, saber para onde Deus está falando, para não vir ignorância. Deus está mandando juízo na Babilônia, na Assíria, está dizendo, eu estendi minha mão contra eles, eu vou varrer esse povo da terra, eu juro que eu vou cumprir minha palavra. Aí eu leio esse texto 2.500 anos depois, porque a Bíblia é temporal, tá gente? Não importa quanto tempo ela foi escrita. Aí eu olho e falo, Deus, mas o que Deus vai fazer hoje? Deus está dizendo, da mesma forma que eu arranquei a Babilônia da terra para abençoar meu povo, toda a regência do mal que tiver na tua frente eu vou varrer. Tudo aquilo que estiver interrompendo o meu plano, quando o meu plano estiver em vigência, quando você estiver na minha presença, eu vou varrer, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, igreja. Então eu posso agora profetizar, assim como está no projeto, será executado. Fala comigo. Então qual a palavra de ordem para novembro? Qual a palavra de ordem para esses últimos dias do ano? Qual é a palavra de ordem para você ter na tua vida? Faça um projeto, sonhe escrevendo, torne visível os seus pensamentos, faça uma tela mental, uma imagem, tira uma foto, faz um print da tua mente, sabe? Começa a visualizar onde você quer chegar, meu irmão. Porque alguns não chegam porque não sonham. Alguns não rompem porque não escrevem. Tem alguns que não realizam porque não projetam. Pode acreditar, por mais absurdo que seja, antes de você dizer eu não posso, se tem um plano na tua vida, faz lá, eu quero alcançar. Você precisa compreender que Deus está dizendo, do jeito que eu projetei, vai acontecer. Apóstolo, então tudo que eu escrever Deus vai fazer. Eu já dei essa aula domingo passado. Você tem que fazer segundo o que a Bíblia diz.
para que você não fique orando assim, se eu estou orando para o gerente morrer para pegar o lugar dele. Eu já expliquei esse negócio. Não é assim que você ora. Você ora para Deus cumprir o plano dele na sua vida. Você não precisa que ninguém morra para você assumir o lugar dele. Você precisa só entender que existe o seu lugar, existe a sua bênção, existe a sua conquista, e que vai prosperar a tua casa. Teus filhos vão amar Jesus porque vão ver a bênção na tua vida, meu irmão. Se trata de muito mais do que ter dinheiro, é de poder testemunhar o poder e o amor de Deus. Se trata muito mais, esquece recursos agora, da felicidade de fazer sentido na vida de alguém. Então projete, faça um print. Eu tenho tanto um sonho de viajar para tal lugar, irmão, põe um propósito com Deus. Porque Deus, se você está dizendo, eu quero viajar com a minha amada, começou já bem, né? Você está querendo, no teu casamento, na bênção do Senhor que abençoa o teu casamento, você está pedindo, Deus, eu quero só fazer uma viagem no dia do aniversário, para tal lugar, eu queria que o Senhor me abençoasse. Irmão, você está indo bem nessa oração, porque você está incluindo valores que Deus abençoa, que é a família. Você está falando sobre coisas que Deus prospera. Quando você fala, Deus, e aí vai, tantas coisas que você põe, que tem um propósito de alcançar a vida, de romper. Então entenda isso se chama planejamento profético. Como se chama? O texto ele está dizendo, do jeito que eu planejei vai acontecer, como eu pensei assim será. Então Deus falou, eu já pensei e será. Está resolvido. Agora, como que eu posso chamar a existência para a minha vida? Lá em Isaías 14, 25, continua a promessa. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros deles. O que ele está dizendo aqui? A Síria está dentro da minha terra, ou seja, ela passou o meu território. Então na minha terra eu vou pisar neles, porque eles invadiram o lugar que não é deles. Tem 3 recados aqui que Deus está mandando contra o inimigo. O primeiro deles, eu vou despedaçar os inimigos que atravessaram o meu território. Apóstolo, mas está forte o culto hoje. Deus está dando um recado aos poceiros. Para quem? Você acha que esse negócio é coisa nova, né? Isso é coisa antiga. Deus prometeu a terra para Abraão, deu escritura para ele. Tudo bem que você ficar muitos anos fora da terra, alguém vai invadir. Quando o povo de Israel foi liberto, eles vieram pela promessa para voltar para Canaã, que é a terra deles, prometida. Quando chegou lá, tinha quantos foceiros? Pelo menos 7 grandes povos: gigazeus, jerezeus, filisteus. Lembra que estudou isso já juntos? Os Zeus, né? 7. Tinha mais de 30 etnias, dominaram a terra. Aí Deus falou, abriu o mar, o rio Jordão, derrubou a muralha de Jericó e falou, agora vocês conquistam a terra. Só que a terra era de quem? Do povo de Israel, que tinha como herança, a escritura é deles. Só que o espírito do poceiro, sabe o que é? Ele acha que se você tem muito, tem que dividir com ele. Você comprou aquela terra lá, está cuidando lá do sítio, você ficou 2 semanas sem lá, tem alguém morando lá agora. Irmão, que história é essa de alguém pensar que aquilo que você conquistou vai ser dele? Onde está isso na Bíblia, irmão? Existem mentalidades completamente antibíblicas, porque se a Bíblia ela mostra para nós que a terra prometida já deu plantar, deu conquistar, deu vencer. Aí você tem 2 bicicletas, então você tem que dar, você pode até dar a sua bicicleta para o vizinho que está a pé, mas você é obrigado a dar? Deixa eu te ensinar uma coisa para você não esquecer nunca mais. Quando alguém prospera na tua família, não tem obrigação nenhuma de dividir a prosperidade dele com você. Entrou ruim, mas eu vou falar de novo. Quando uma pessoa próxima, um amigo teu, um parente teu, prosperou, ele tem obrigação de pagar minhas contas. E tem? Zero. Porque prosperidade, dinheiro não se divide, multiplica. Preste atenção no que eu vou te falar. Porque você não vai resolver o problema dele se você fizer isso. Você vai ensinar ele a prosperar, sim. Vai dar oportunidade, sim. Porque eles têm uma mentalidade meia burra, achando que alguém tem obrigação comigo. Não tem, irmão. Uma pessoa pode me abençoar. Uma pessoa pode ser altruísta. Você pode ter 2 bicicletas e dar uma para a pessoa. Mas o que você tem que entender é que você não tem a sua obrigação. Você faz porque você é salvo e você quer abençoar a vida das pessoas. Agora, quem recebe, quando receber, você tem que receber com susto.
Porque senão é óbvio, você tem que falar, meu Deus, eu não esperava que você olhasse e isso me ajudasse. Porque quando eu vejo a necessidade de alguém, eu vou ajudar essa pessoa. Agora, por quê? Porque o espírito do posseiro, ele acha que ele tem direito naquilo que ele não trabalhou. Meu irmão, trabalha e Deus vai te abençoar. E Deus vai te prosperar. E aquilo que Deus te prosperou, não tenha para pedir perdão para ninguém, porque você rompeu, você comprou, você está viajando. Que Deus abençoe, teu sucesso é o meu alívio, meu irmão. Que Deus te prospere muito. Não fica essa cara feia para mim não, dá uma salva de palma aí. Dá um glória aí em nome de Jesus. Agora, por que como igreja nós ajudamos o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro? Porque é a missão da igreja. E fazemos isso juntos. Quando nós entregamos dízimos, ofertas, fazemos nossa parte. E individualmente você também pode fazer, mas não carregue o jugo sobre isso. A segunda palavra, eu vou despedaçar os inimigos que atravessaram o território. Perdão, essa é a primeira. A segunda, vou acabar com essa escravidão. É um aviso aos acusadores de plantão que tentam visitar o teu passado com a intenção de enfraquecer o seu presente. Eu disse agora há pouco, se você soubesse o quão rápido vão esquecer de você depois que você morrer, falou de novo, apóstolo, estava ruim aquela hora. Você ia parar de viver essa vida que você tem maravilhosa, pensando no que as pessoas pensam de você. Você ia sair dessa escravidão, que é uma escravidão emocional, gente, que vive em função do que pensa ao meu respeito. Vai viver, meu irmão. Vai conquistar, vai romper, vai ser uma inspiração. As pessoas vão olhar para você, vão se inspirar na tua força, na tua ousadia. Para de gastar tempo da tua vida emocionalmente envolvido. E aí entra o que eu falei, você vai economizar muito terapeuta. Vai economizar muita coisa, porque você vai falar, estou resolvido. Fala comigo, estou resolvido. Sabe, gente resolvida. Gente resolvida, é o que Deus tem para você. Aí tem uma terceira promessa, vou aliviar o peso da opressão de todos os ombros. É um aviso para o inferno, que já sabe que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que o Senhor cancelou todo escrito de dívida que era contra você, mas mesmo assim Ele continua contra você. A última coisa que eu tiro desse texto, que é a profecia de novembro, é: sua mão está estendida. Fala comigo. É aqui que a gente conclui, quando Deus disse, quando eu estendo a minha mão, já está definido. Qual vai ser o ser divino, anjo, demônio, alguém que vai pegar o braço de Deus que trouxe juízo, ou que trouxe favor para alguém, e dizer, o Senhor não vai fazer mais? Ele disse, ninguém. Quando eu decidi abençoar, eu abençoo. Mas também quando o juízo de Deus vem, vem. Como que isso acontece? Cada um colhe o que plantou. Fala comigo. Aí você descobre que na hora do juízo, muita gente tem muito medo. Porque se diz que Deus vai estender a mão, eu fico pensando, meu Deus, eu vou colher o quê? Colher do que você tem plantado na vida. Nós não precisamos tratar de Deus como um Deus irado. Até porque a ira de Deus foi aplacada no Evangelho de Jesus, na morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus olha para você, não te encontra, Ele encontra Jesus em você. E isso é a grande misericórdia da vida, porque merecer, não merecemos, mas por causa da graça de Deus nós fomos alcançados. Então não precisa ter medo quando eu leio um texto como esse. Será que o juízo caiu sobre a minha casa? Deus está castigando a minha família? Não. Mas o princípio da semeadura e colheita nunca mudou na terra. E sempre vai ser vigente na terra. Nós aqui temos uma missão. Minha paixão é por vidas. Você não é obrigado a viver a nossa paixão. Mas você pode entender que não precisa ser pastor para isso. Você não precisa estar dentro da igreja inteira para isso. É só você incorporar isso na tua vida, em todo o ambiente que você tiver. E acredite, se tem uma coisa que faz o céu festejar, é quando alguém é alcançado na terra. Você pode trazer dízimo, não tem festa no céu. Você pode ver um enfermo sendo curado, não tem festa no céu. Você pode fazer tanta coisa, mas quando um pecador se arrepende, quando Deus te usa como testemunho para alcançar alguém, você está fazendo o céu com a festa. Você está agradando. Apóstolo, as outras coisas não são importantes, meu dízimo, meu trabalho, muito importante. Mas essas coisas não movem o céu. O que move o céu, querido,
é quando você testemunha do que Jesus fez na tua vida. Isso é plantar o evangelho de Jesus na terra. Por isso que quando Deus estende o favor dele, querido, ninguém pode recuar, porque aqueles que têm dedicado o seu tempo, a Bíblia um dia perguntaram para Jesus, algo ligado a isso, Jesus falou, ninguém que tenha largado pai e mãe, tenha largado tudo que tem, para servir no meu reino, que não possa ganhar muitas vezes mais. O próprio Cristo disse isso. Então, querido, saiba de uma coisa, não existe vida secular e vida espiritual, ok? Você não tem duas vidas. Quando você está no teu trabalho, é a mesma pessoa que está aqui hoje. Não tem, porque a gente divide muito, né? Eu vou na igreja domingo, vou me arrumar, põe perfuminho, escovo o dente, vou na igreja, né? E na semana, não, irmão, você é a mesma pessoa, na segunda, na terça, na quarta, que exala Cristo na tua vida, que mostra Jesus na tua vida, que testemunha do amor dele. Se você quer fazer o céu em festa, minha paixão é por vidas. Ajude pessoas, mude realidades, gaste seu tempo instruindo financeiramente, faça a obra de Deus, invista na igreja, porque quando você faz isso, você está cumprindo a grande missão, é o grande propósito que Deus nos criou nessa terra, que a Bíblia diz que até o evangelho ser pregado em toda a terra, ele não vai voltar, mas a gente tem que adiantar esse processo, para que Jesus volte para buscar a sua igreja. Fique de pé toda a igreja nesse momento. Eu quero dizer uma coisa para você, essa profecia do mês de novembro, ela é muito forte, e ela tem uma tarefa embutida nela. Como planejado, fala comigo. Essa profecia tem uma tarefa embutida nela. Ela está dizendo, meu filho, sonhe escrevendo, sabe, pense, faz um print das fotos, faça alguma coisa, põe para fora o que você quer. Faz isso essa semana, querido. Começa a preparar seu caderno de sonhos já para o culto profético. Faz isso nas quartas-feiras que a gente preparou com muito zelo, escolhendo cada pregador. Quando você chegar aqui, senta. Talvez venha a moda antiga, pega caneta e papel. Faz tempo que você não faz isso. Pega bloco, eu gosto de eletrônico. Pode ser, mas se você quiser, traz uma caneta e papel. Venha para anotar quando uma palavra for liberada. Quando uma coisa fizer sentido para sua família, você já põe lá, eu estou recebendo uma palavra aqui hoje, tal, minha casa, o Senhor vai restaurar toda a minha família. Comece a projetar, porque Deus disse, do jeito que está planejado, eu vou executar. Faça esse ato profético, acredita nisso, creia nesse poder sobrenatural de Deus. Quando eu leio o texto fala de muitas coisas, mas um deles, quando Deus diz, eu vou varrer a Babilônia, que também se estende de maneira literária ali, a Síria, duas potências, dois grandes impérios. Ele disse, eu vou varrer ele da terra. Qual o propósito? Porque eles estão atrapalhando, interrompendo a promessa que tem sobre o meu povo. Deus não precisava tirar a Babilônia de lá, mas ele falou, eles estão na frente do caminho, eles estão interrompendo. Eu peguei uma vassoura, e você pode achar estranho, porque esse dia eu estava com um cajado, né, na mão, mas hoje eu estou com a vassoura. Tudo bem que minha esposa hoje já chegou no culto e falou assim, quero ver você varrer lá em casa. Como é que mulher faz, né? Vou comprar uma vassoura, olha, está aqui, ó, comprar uma vassoura. Irmão, eu creio muito em atos proféticos. Eu creio muito, você pode achar estranho o que eu vou fazer aqui, mas eu quero orar. E enquanto eu estiver orando, eu quero estar fazendo esse ato de que na tua casa, na tua vida, que tudo aquilo que está à frente, como está no texto, como está na profecia, Deus está dizendo, eu estendi minha mão, só que o inimigo está ali, ele está tentando roubar a bênção que é tua. Eu já liberei a palavra, não tem quem intervenha quando eu falo. Aí ele diz lá, você vai no texto, lê o capítulo 14 inteiro para você aprender. Ele diz, eu vou varrer. Eu vou o quê? Varrer. Ele diz, eu vou varrer. É como Deus falando, eu peguei a vassoura para tirar da tua frente, para limpar o teu caminho, porque tudo aquilo que está roubando a tua bênção, eu vou varrer. Então enquanto eu oro, querido, profetiza sobre a tua casa. Pai, em nome de Jesus eu declaro, assim como o Senhor liberou, Pai, ali a Babilônia, a Síria, nações, meu Deus, que se levantaram
contra o Senhor e contra o teu povo. E o Senhor declarou: eu vou varrer a Babilônia, eu vou tirar, cancelar a geração deles da terra. Hoje o Senhor está dizendo em nosso tempo que toda regência espiritual, toda ação que está atrapalhando a minha promessa se cumprir, o Senhor está dizendo: eu estou varrendo. E como pastor, eu estou declarando sobre esta igreja, sobre cada casa, casamento, eu estou varrendo as artimanhas do diabo contra nossos filhos, contra nossas vidas, vida financeira, saúde. Eu estou varrendo agora em nome de Jesus toda a regência do inferno, em nome de Jesus. Eu me coloco na brecha, meu Pai, agora, sobre cada casa, sobre cada família, porque eu creio nos atos proféticos. Eu creio, meu Deus, que enquanto estamos aqui, os teus anjos estão varrendo no mundo espiritual. Eu creio, meu Deus, que há poder no nome de Jesus, há poder na oração, meu Pai. Por isso eu interrompo agora toda a artimanha do inferno. Declaro o mês de novembro, o mês de dezembro, tempos de planejamentos, tempos de céu aberto, tempos, ó Deus, de sonhos realizados. Eu declaro em nome de Jesus. A palavra foi recebida, amém? Mas eu preciso perguntar: quem está aqui hoje, fica de pé toda a igreja, e o teu coração queimava quando você ouvia essa palavra, e você quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Hoje foi uma profecia, mas tem Jesus na profecia. A obra dele na cruz do Calvário é o motivo de tudo. Você que está aqui hoje, nos visita, você que veio aqui, talvez você já até fez esse propósito com Deus na sua casa, de entregar a vida para Jesus, mas faça público agora. Sai do teu lugar. Tem alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Eu preciso perguntar: qual é o primeiro, segundo? Quem hoje está entendendo que a obra do Senhor Jesus na tua vida é completa? Quem já fez isso uma vez, diga amém aí. Amém. Vem cá, querido. Vem cá você também. Vem aqui pertinho. Pode vir. Pode ser mais alto, igreja, ou não? Pode ser mais poderoso. Às vezes você pode achar assim: mas o culto já acabou. Não acabou, irmão. Pelo contrário, essa oportunidade que eu dou agora, e sempre faço, ou na maioria das vezes, porque é o que faz sentido para nós. Essas pessoas aqui, elas estão começando hoje. Houve um encontro com Deus, um desses 3 que houveram agora esse final de semana. Houveram 3 encontros com Deus. Num deles, 16 pessoas aceitaram Jesus no encontro. Aí teve um dos encontros que quem ministrou Peniel perguntou assim: 50 pessoas, quem aqui ouviu falar de Jacó? 3 pessoas só. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que não estão acostumadas com o ambiente que você está. 3 pessoas só sabiam. Olha que coisa linda. Aí a gente começou a ensinar sobre Jacó, sobre Peniel, sobre a experiência. Pode vir, querida, pode vir. Glória a Deus, igreja. Então, aquilo que você já tem, glória a Deus, mas outros precisam ter oportunidade de receber. E aqui na frente, então essas pessoas, eu acho que tem mais aí, que hoje você está comigo, está aqui na reunião, ouviu a palavra, você talvez veio até convidado pela internet, e você está aqui, e você pergunta: por que eu preciso mais do que só a palavra? Porque você tem que confessar. A Bíblia diz: aquele que confessar Jesus será salvo. E aí faz sentido todo o resto. Já tem festa no céu, igreja? Tem, não tem? Vocês estão aqui na frente, olha aqui para mim. Isso, olha aqui para mim. Eu sou o apóstolo Joel, pastor dessa igreja. Eu quero dizer para vocês que a nossa maior alegria aqui hoje é poder abençoar vocês. Eu não conheço a história de vocês, mas logo quem está do teu lado vai conhecer. E a minha oração é que hoje Deus comece um caminho novo que vocês nunca viveram. Porque se tem uma coisa que é andar com Jesus, é o dia que a gente de fato faz a oração que vocês vão fazer agora. A Bíblia diz que Ele pega o jugo dele que é leve e nos dá, e diz: olha, me dá o seu pesado que eu vou carregar. E a gente está aqui para ajudar vocês.
Eu queria que vocês fizessem oração comigo dizendo assim: feche os olhos. Senhor Jesus, toda a igreja, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador. E eu estou aqui agora porque eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor. E eu quero andar contigo por toda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Olha para trás e veja a família que Deus deu a vocês, em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.